Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Vamos Falar de Casamento. E hoje eu vou trazer um pouquinho para vocês dos protocolos. Quem entra primeiro, quem entra depois, o porquê. Hoje nós vamos falar de cerimônia. Se você também tem dúvidas sobre os protocolos da cerimônia, vem comigo que eu vou te explicar um pouquinho de cada um deles. Bom, normalmente em um cortejo de casamento, os primeiros a entrar são os padrinhos. Os padrinhos, eles são testemunhas do casamento, então eles têm que testemunhar desde a entrada do noivo até a saída dos noivos. Então eles são os primeiros a entrar e os últimos a sair. Normalmente, o noivo entra com a mãe, a noiva entra com o pai. Então a mãe da noiva e o pai do noivo entram juntos abrindo o cortejo dos padrinhos. Então a primeira entrada seria essa, os pais e os padrinhos. Depois, na segunda entrada, no segundo momento, a entrada do noivo. Por que muita gente fala assim, Thales, mas eu vejo o noivo entrando na frente em muitos casamentos. Por que o noivo está entrando na frente? Normalmente as igrejas católicas, elas reduziram o número das entradas por conta dos excessos. Estavam acontecendo muitos excessos na Igreja Católica, desde excessos em relação à decoração, na Igreja Católica não, nas igrejas em geral. Então estavam tendo muitos excessos, desde a decoração, músicas, entradas, e os casamentos estavam ficando cada vez mais extensos. E como muitos de vocês sabem, a Igreja Católica faz eventos um após o outro. Então tem casamento, às vezes 7 horas, 8 horas, 9 horas. E esses casamentos estendendo muito, o primeiro estendia muito, automaticamente atrasava o segundo, que atrasava o terceiro. E por aí os casamentos tinham atrasos gigantescos. E os noivos perdiam tempo de festa, às vezes pagavam multa porque a igreja tinha cheque calção, enfim. Aí as igrejas resolveram colocar um protocolo de apenas 3 entradas. Sendo apenas 3 entradas, o noivo teria que entrar junto com os pais e padrinhos. Então era uma música para essas 3 entradas. Gente, isso eu estou falando da minha região. A região de Belo Horizonte e região metropolitana. Pode ser que na sua região os protocolos possam mudar. Isso vai de região para região. Então, para que se dê um destaque maior para o noivo, ele entra na frente, ele entra como o primeiro do cortejo, porque o primeiro a entrar na nave da igreja, quando começa a música e abre a porta, o primeiro é o noivo. Na sequência, os pais, na sequência, os padrinhos, para que dê um destaque maior para o noivo. Mas, se você não vai se casar na igreja católica, ou se na sua região não tem essa regra, essa questão, o interessante é que os padrinhos entrem primeiro porque eles recepcionam o noivo. Não é o noivo que recepciona os padrinhos, mas sim os padrinhos que recepcionam o noivo. A segunda entrada, normalmente a terceira entrada, desculpe. A terceira entrada, normalmente é a entrada das crianças, onde vão entrar as daminhas, os pajens. E aí muitos casais colocam as plaquinhas, balões, buquê de marshmallow, enfim. Essa entrada destinada às crianças é a entrada que antecede a noiva. Mas verifica também na sua região, porque mesmo estando em Belo Horizonte, há uma divergência nas regras de igreja para igreja. Algumas igrejas permitem 3 entradas, outras permitem apenas 2 entradas. Então, se são apenas 2 entradas, é o noivo com os pais e os padrinhos e a noiva com as crianças. Não tem como a gente alterar isso. Então, verifique na sua igreja a disponibilidade para que a gente faça esse manejo. A quarta entrada, então, é a entrada da noiva com o seu pai. Muitas pessoas têm dúvida, por que a noiva entra do lado esquerdo? Por que a noiva é a única que entra do lado direito e depois passa para o lado esquerdo? Por que as mulheres entram pelo lado esquerdo? Há uma série de estudos sobre isso. Então, as que eu me apego, dentre as que eu conheci,
é que o cavalheiro sempre fica ao lado direito da dama, para que ele possa, com sua mão direita, sacar a arma e defender a sua amada. E também porque o lado esquerdo é um lado de honra. Então, quando você dá o seu lado esquerdo para uma pessoa, você está honrando aquela pessoa. Então, por isso que a noiva dá o lado esquerdo para o seu pai, até o momento em que o seu noivo a recebe, que ela está honrando o seu pai. E aí, depois, o noivo dá o lado esquerdo para a noiva, honrando-a como esposa. Nas igrejas católicas, nós ainda temos a leitura. Essa leitura, normalmente, algumas igrejas pedem que não seja feita por padrinhos, porque a pessoa já tem que ficar sentada e posicionada lá na frente. Mas outras igrejas permitem que sejam os padrinhos, então tem que verificar as regras da sua igreja. Nas igrejas evangélicas, em casamentos em sítios, não há necessariamente essa leitura. Depois da leitura, temos o salmo ou a aclamação ao evangelho, ou os dois. Normalmente se canta um ou outro. O salmo ou aclamação ao evangelho são músicas específicas da Igreja Católica. Então você não pode escolher, por exemplo, eu quero a Thousand Years para aclamação ao evangelho. Não é assim que funciona. A aclamação ao evangelho ela tem a função de aclamar a palavra de Deus. Então, nós precisamos de músicas específicas para esse momento, mas o seu coral vai te orientar melhor em relação a isso. Depois que fez a aclamação ao evangelho, o padre fez a homilia, ou, na igreja evangélica, o pastor faz a reflexão, aí tem o momento da entrada das alianças. Novamente eu digo, verifique na sua igreja se é permitida a entrada de alianças depois que a noiva entra. Em algumas igrejas, a aliança entra junto com as crianças naquele terceiro cortejo que eu falei. Em outras igrejas, o padre chama as alianças no meio da cerimônia e aí pode entrar uma dama levando essas alianças. Acontecem os votos, o consentimento e a troca das alianças. Depois tem o momento das assinaturas. Tanto na igreja católica, quanto na igreja evangélica, quanto em algumas outras religiões, tem o momento da assinatura. Na igreja católica é um processo matrimonial, que é onde tem todos os documentos dos noivos, e depois esse processo matrimonial ele fica arquivado na paróquia. Nas igrejas evangélicas e nas demais religiões, tem atas. Os pastores ou celebrantes levam atas para que sejam feitas essas assinaturas. Quando não tem nenhum tipo de assinatura na cerimônia, que o celebrante não preparou, às vezes é um celebrante ecumênico, não tem ligação com nenhuma religião, normalmente eu gosto de fazer o termo das assinaturas, para que os padrinhos e os noivos assinem, e depois os noivos podem guardar esse termo de assinatura com eles. Mas eu acho legal ter esse termo de assinaturas, porque casamento também é um contrato, é um protocolo. E faz parte de um protocolo a assinatura. Eu acho legal ter aquela foto dos noivos assinando e tudo mais. Para a gente poder não gastar tanto tempo na cerimônia, para que não fique muito chato para os convidados assistirem o momento das assinaturas, eu recomendo que os padrinhos assinem antes. Quando monta o cortejo lá atrás, os padrinhos já assinam e lá no altar somente os noivos e o celebrante assinam. Ou então, enquanto a cerimônia estiver transcorrendo, a prancheta de assinaturas passa nos bancos e os padrinhos assinam. Eu prefiro a primeira opção, porque eu acho que a primeira opção fica mais discreta, a segunda opção chama muita atenção, a prancheta fica passando de um lado para o outro. Então eu gosto mais da primeira opção. Depois das assinaturas, o celebrante vai dar a bênção final e aí sim nós vamos fazer a saída do casamento. Thales, e as fotos protocolares? Então, as fotos delas não fazem parte do protocolo da cerimônia. Então, o padre, o celebrante, o pastor, ele precisa encerrar esse momento da cerimônia. Depois que ele encerrou, deu a bênção, a gente pode fazer as fotos antes da saída dos noivos ou depois da saída dos noivos. Isso fica a critério do que você vai combinar com a igreja e com o cerimonial. Mas normalmente estes são os protocolos da cerimônia do casamento. Gostou desse vídeo? Esclareceu suas dúvidas? Comenta aqui embaixo para mim.
Se tem algum vídeo que você gostaria que eu fizesse contando algum outro protocolo, especificando um pouco mais sobre algum desses que eu falei, me conta aqui embaixo também se você já se casou, se você vai se casar, se você já escolheu as músicas do seu casamento, quais são os momentos. Me conta que eu gosto de interagir isso com vocês. Se você gostou, deixa o seu curtir, que é muito importante, tanto para eu saber que você gostou do conteúdo, quanto para o YouTube levar esse conteúdo para outras pessoas também. Compartilhe com seus amigos, principalmente com seus amigos que vão se casar. E vamos falar de casamento. Um grande beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!